Hoje é uma quinta de milagres, uma quinta ungida pelo sopro divino, onde o poder de Efatá, a palavra de abertura, se manifesta agora em sua plenitude, inundando seu ser e seu lar com a glória de Deus. Sinta o silêncio tenso dos céus, aquele silêncio que precede a tempestade, mas também o milagre. Aquele silêncio que pesa no peito, carregado de súplicas não ditas e esperanças adormecidas. Ouça, na profundidade da sua alma, o eco abafado de correntes. Não correntes de ferro visível, mas os grilhões invisíveis do desânimo, da dúvida, da dor que se perpetua, da ansiedade que sufoca o riso no seu lar. Sente o peso, a densidade da escuridão que, por vezes, tenta velar a luz, mesmo na mais luminosa das manhãs. Pois hoje, nesta quinta de milagres, a voz que ressoa não é a do medo, mas a do comando divino. Um comando que vem do éter, da fonte de toda bênção, sussurrado pelos ventos ancestrais e gravado nas estrelas. Um comando que é a chave para o rompimento, a senha para a liberdade. A palavra que incendeia a fé e materializa o impossível. Prepare-se, erga a cabeça, porque a luz está a irromper. Não como um feixe gentil, mas como um relâmpago que fende a noite mais densa, dissipando as sombras em um instante, revelando o caminho, iluminando o lar. Efatá, abra-te coração que anseia. Abra-te mente que duvida. Abra-te caminho que parecia fechado. Você sente as portas que se fecharam, aquelas que se trancaram com o peso de decepções passadas, com a culpa que insiste em ecoar, com o medo do futuro incerto. Você vê as paredes que se ergueram, tijolo por tijolo, de insegurança, de mágoa, de palavras não ditas que se transformaram em muros intransponíveis dentro de você e, por vezes, entre aqueles que você mais ama. Sim, você a sente, aquele nó na garganta, aquela pressão no peito, a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, há algo que simplesmente não se move, não avança, não se liberta. É a oração que se cala antes de ser proferida, o desejo que se esconde por medo de não ser atendido, a esperança que se recolhe para não ser ferida novamente. É o fardo silencioso que você carrega, pensando que ninguém entende, que ninguém vê a batalha travada em seu íntimo. É o lar que, por vezes, parece sufocado por uma energia estagnada, onde a alegria parece ter que lutar para florescer, onde a paz é uma visita rara e a abundância parece um sonho distante. A família, seu maior tesouro, também sente o peso invisível, as correntes que impedem o fluxo pleno de amor, harmonia e prosperidade. Mas o silêncio tenso dos céus não é um sinal de ausência, mas de preparação. As correntes que você sente não são para te prender para sempre, mas para serem estilhaçadas. A escuridão não é o fim, mas a tela sobre a qual a luz divina pintará o seu milagre. Efatá, declare essa palavra com a força da sua alma. Deixe-a ressoar não apenas em seus ouvidos, mas em cada célula do seu ser. Sinta-a vibrar desde a ponta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Efatá é a chave que destrava, é a voz que ordena, é a energia que transcende. Não pedimos permissão, mas declaramos a abertura. Não suplicamos pela cura, mas a recebemos. Não esperamos um sinal, mas manifestamos o milagre. Efatá. Sinta as correntes não se quebrando lentamente, mas estilhaçando-se em um som de libertação que ecoa por todo o universo. Imagine cada elo da dúvida, do medo, da limitação, da escassez, da doença, da discórdia, sendo pulverizado em milhares de partículas de luz que se dissolvem no nada, deixando para trás apenas a leveza e a clareza. Aquele silêncio que pesava, agora ele se rompe.
Não com um grito, mas com um sussurro divino que se transforma em um rio caudaloso de bênçãos. Um rio de cura para o corpo, de paz para a mente, de prosperidade para as mãos, de amor para o coração, de harmonia para o lar. Este rio, que nasce diretamente da fonte divina, flui agora para dentro da sua casa, inundando cada cômodo, cada ambiente, cada objeto com uma energia de renovação e abundância. Efatá. As portas que estavam trancadas não se abrem apenas. Elas se escancaram, revelando paisagens de possibilidades infinitas, de oportunidades que antes eram invisíveis, de caminhos que surgem onde antes havia apenas um muro. A luz, aquela que irrompeu, não é apenas um raio, mas um sol inteiro nascendo dentro do seu lar, banhando sua família com um calor que dissipa toda frieza, uma clareza que remove toda confusão, uma presença que afasta toda solidão. Efatá. E sinta a energia fluir por cada membro da sua família. Os laços que estavam tensionados agora se relaxam. A comunicação que estava bloqueada agora flui livremente. A união que parecia frágil agora se fortalece, cimentada pela bênção divina que se manifesta hoje. Receba a cura para o corpo que doía, a paz para a mente que se agitava, a prosperidade que se manifesta em todas as áreas, o amor que se aprofunda e transborda. Este não é um convite para esperar, mas para receber. Não para pedir, mas para declarar. Não para sonhar, mas para viver. Hoje, nesta quinta de milagres, o comando Efatá é a sua senha para uma vida de portas abertas, de correntes quebradas, de luz que inunda, de bênçãos que transbordam no seu lar e na sua família. Não é um evento isolado, mas o início de uma nova realidade. Um portal que se abriu para um fluxo contínuo de bondade, de graça, de abundância. A cada vez que você sentir o peso, a dúvida, a escuridão, lembre-se, a palavra está em você. A chave é sua. A força é divina. Fique até o final, pois o que acontece a seguir não é apenas uma bênção, mas uma transformação. Prepare-se para testemunhar, não com os olhos físicos, mas com a visão da alma, a manifestação dos milagres que o céu reservou para você e para os seus. Declare em voz alta com a convicção de quem já vê o impossível tornando-se real. Efatá, Efatá, Efatá. Deixe que essa palavra seja a sua oração mais poderosa, o seu mantra de libertação, o seu grito de vitória. Ela é a ponte entre o seu anseio e a manifestação divina. Agora, sinta a leveza. Perceba a luz que irradia de dentro de você. Observe como as correntes se foram, deixando apenas a fluidez e a liberdade. Respire fundo e sinta a paz que inunda seu ser e seu lar. Deus abençoa seu lar e sua família hoje. Abra-se. A palavra Efatá, do aramaico, significa abra-te. Ela foi proferida por Jesus Cristo em Marcos 7,34, quando curou um homem surdo e com dificuldade na fala. Este ato não foi meramente uma cura física. Foi uma demonstração profunda do poder de Deus para romper barreiras, para abrir o que está fechado, para liberar o que está preso. Efatá não é apenas uma palavra. É um decreto divino, uma chave espiritual que destranca os portões da impossibilidade. Imagine por um momento a cena. Jesus, olhando para os céus, suspira e pronuncia esta palavra com autoridade inquestionável. No mesmo instante, os ouvidos do homem se abrem e a língua que estava presa se solta, permitindo-lhe falar claramente. Este milagre é um protótipo, um modelo para o que Deus deseja fazer em sua vida hoje, nesta quinta de milagres. Quantos de nós temos ouvidos surdos para a voz de Deus, para as oportunidades que Ele nos apresenta, para as palavras de amor e perdão que precisam ser ouvidas e proferidas em nossos lares?
Quantos de nós temos a língua presa, incapazes de expressar nossa fé, de declarar as promessas de Deus, de perdoar, de pedir perdão, de comunicar o amor que sentimos? A surdez espiritual nos impede de discernir a vontade divina, de ouvir os sussurros do Espírito Santo que nos guiam para a paz e a prosperidade. A mudez espiritual nos impede de manifestar a fé que move montanhas, de repreender o inimigo, de profetizar bênçãos sobre nossa família e sobre nosso futuro. Mas hoje, o comando é Efatá. Efatá para seus ouvidos espirituais, para que você ouça a voz de Deus mais claramente do que nunca. Efatá para sua boca, para que você possa declarar com ousadia a sua fé e as bênçãos que estão sendo liberadas. Vamos mergulhar mais fundo nas implicações dessa palavra. Efatá é um decreto de libertação. Pense nas correntes que prendem. Elas podem ser correntes de dívidas que sufocam sua paz financeira, impedindo o fluxo da prosperidade em seu lar. Elas podem ser correntes de doenças crônicas que minam sua energia e alegria, roubando a saúde e a vitalidade de sua família. Podem ser correntes de vícios que escravizam, destruindo relacionamentos e sonhos. Podem ser correntes de mágoas e ressentimentos que aprisionam seu coração, impedindo o amor de fluir livremente entre os membros da família. A Bíblia está repleta de exemplos de correntes sendo quebradas pelo poder divino. Em Isaías 61:1, o profeta declara: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados." Jesus, ao iniciar seu ministério em Lucas 4:18, leu exatamente essa passagem, afirmando que ele veio para cumprir essa profecia. Ele veio para libertar os cativos, para quebrar as algemas. As algemas que você sente, sejam elas quais forem, estão sendo tocadas pelo poder de Efatá neste exato momento. O Salmo 107:14 nos diz que Deus tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou-lhes as suas prisões. Isso não é uma promessa vazia, é uma declaração de um Deus que age, que intervém, que desce para resgatar seus filhos. Você não está sozinho nessa luta. O peso que você carrega, a prisão que você sente, não são permanentes. A cada elo da corrente, declare Efatá. Sinta a energia divina penetrando a rigidez do metal, dissolvendo-o em pó. A dor que você sente, a limitação que o impede, a escassez que o assola, tudo isso está sendo confrontado pelo comando de abertura. A aplicação prática para a sua vida é clara. Identifique as correntes, nomeie-as. O que te prende? É o medo do fracasso? É a voz da crítica que ecoa em sua mente? É a vergonha de um erro passado? É a paralisia diante de um futuro incerto? Uma vez que você as nomeia, você as expõe à luz. E então, com a autoridade que lhe foi concedida como filho de Deus, você pronuncia: Efatá. Eu declaro a quebra de toda corrente de escassez em minhas finanças. Efatá. Eu declaro a quebra de toda corrente de doença e enfermidade em meu corpo e no corpo da minha família. Efatá. Eu declaro a quebra de toda corrente de desunião e discórdia em meu lar. Efatá. Eu declaro a quebra de toda corrente de medo e ansiedade que me aprisiona. Não é uma súplica fraca, é um decreto poderoso, alinhado com a vontade de um Deus que anseia por sua liberdade. Efatá também é um decreto de portas abertas. Quantas vezes você se deparou com portas fechadas em sua jornada? Portas de emprego que não se abrem, portas de oportunidades que parecem sempre se desviar, portas de relacionamentos que se trancam, portas para a solução de problemas que parecem intransponíveis. A sensação de estar diante de um muro sem saída pode ser esmagadora. Mas o Deus de Efatá
É o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Em Apocalipse 3:8, Jesus declara: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta é uma promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram na fé. A porta que Deus abre para você não pode ser barrada por nenhum obstáculo humano, por nenhuma manobra do inimigo, por nenhuma circunstância adversa. É uma porta divina, selada pela autoridade do céu. Em Mateus 7:7, Jesus nos instrui: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O ato de bater na porta é um ato de persistência, de fé ativa. Mas hoje, com Efatá, não estamos apenas batendo, estamos declarando que a porta se abra. Não é um convite para esperar, mas para ver a abertura imediata. Jesus também se declarou a porta em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ele é a porta para a vida abundante, para a segurança, para a provisão. As implicações para os dias atuais são profundas. Vivemos em um mundo de incertezas, onde muitas portas parecem se fechar diante de nós. A economia global, a instabilidade social, as crises de saúde. Tudo isso pode criar a sensação de que as saídas estão bloqueadas. Mas o decreto Efatá é a resposta divina para essas barreiras. Ele é a chave para novas oportunidades de carreira, para a expansão dos seus negócios, para a chegada de recursos financeiros inesperados, para a restauração de relacionamentos quebrados, para a descoberta de soluções criativas para problemas complexos. A aplicação prática é exercitar a visão de fé. Não olhe para a porta fechada com desespero, mas com a certeza de que ela está prestes a se escancarar. Declare Efatá sobre cada área da sua vida, onde você percebe uma porta fechada. Efatá para a porta da sua promoção profissional. Efatá para a porta da sua casa própria. Efatá para a porta da cura para seu familiar. Efatá para a porta da reconciliação. Não duvide, não hesite. O poder que abriu os ouvidos e a boca do homem surdo e mudo é o mesmo poder que agora está abrindo as portas para você. Efatá é também um decreto de luz que dissipa a escuridão. A escuridão pode ser a confusão mental, a depressão que tenta roubar sua alegria, a ansiedade que não te deixa dormir, a falta de clareza sobre o seu propósito de vida. Pode ser a ignorância sobre a verdade divina, que te deixa vulnerável às mentiras do inimigo. Pode ser a sombra da dúvida que paira sobre seus sonhos, impedindo-os de florescer. João 1:5 nos afirma: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz de Deus é invencível. Ela não apenas ilumina a escuridão, ela a consome, a desintegra. O Salmo 119:105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos revela a verdade. Em Isaías 60:1, somos chamados a: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você não foi feito para viver na escuridão, mas para ser um portador da luz divina. Nos dias atuais, a escuridão se manifesta de muitas formas. A enxurrada de notícias negativas, a polarização social, a desesperança que se espalha como uma doença. É fácil se sentir perdido, sem direção, mas o comando Efatá é um chamado para que a luz de Deus irrompa em sua vida, em sua mente, em seu coração e em seu lar. Ele é a clareza que você precisa para tomar decisões sábias, a paz que acalma a tempestade da ansiedade, a esperança que afasta a depressão, a revelação que ilumina seu propósito. A aplicação prática é buscar a luz ativamente. Mergulhe na palavra de Deus, medite nela, deixe que ela seja a lâmpada para seus pés.
Declare Efatá sobre toda a área de escuridão em sua vida. Efatá para a minha mente, para que a clareza divina me guie. Efatá para o meu coração, para que a paz de Deus reine soberana. Efatá para o meu lar, para que a luz da presença de Deus dissipe toda a sombra de desunião e tristeza. Seja a luz que você deseja ver. Abrace a verdade de que você é um farol, e a escuridão não pode prevalecer contra a luz que está em você e em sua casa. E finalmente, Efatá é o decreto de bênção para o seu lar e sua família. Seu lar é o seu santuário, o refúgio onde o amor deve florescer, onde a paz deve reinar, onde a segurança deve ser sentida. Sua família é o seu maior tesouro, o círculo mais íntimo de apoio e afeto. Mas sabemos que, por vezes, o lar pode se tornar um campo de batalha e a família uma fonte de dor. Desarmonia, discussões, doenças, escassez, falta de comunicação, vícios que destroem. Esses são os inimigos da paz e da bênção no lar. O Salmo 127:1 nos adverte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que a base de um lar abençoado é a presença e a direção de Deus. Não importa o quanto você se esforce, se Deus não estiver no centro, a construção será frágil. Mas quando Deus edifica, o lar se torna inabalável. Josué 24:15 nos dá um modelo de liderança espiritual no lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma declaração de alinhamento, de propósito. Não é apenas uma pessoa, mas toda a casa se dedicando a Deus. Provérbios 24:3-4 nos ensina: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se enchem os quartos de todo bem precioso e agradável. Um lar abençoado não é apenas sobre prosperidade material, mas sobre a riqueza da sabedoria, da inteligência, do conhecimento de Deus que preenche cada cômodo com coisas preciosas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em Efésios 5:6, o apóstolo Paulo oferece diretrizes detalhadas para as relações familiares, instruindo maridos, esposas, filhos e pais a viverem em amor e respeito mútuo, refletindo a ordem divina. As implicações para os dias atuais são urgentes. A família está sob ataque de todas as direções. Pressões financeiras, agendas lotadas, a influência da mídia, a falta de tempo de qualidade. Tudo isso pode erodir os alicerces do lar. Mas o decreto Efatá é um chamado à restauração, à renovação, à unção divina sobre cada membro da sua família e sobre cada canto da sua casa. Ele é a intervenção divina que traz cura para os relacionamentos quebrados, paz para os corações agitados, provisão para as necessidades, saúde para os corpos e a alegria da presença de Deus em cada momento. A aplicação prática é consagrar seu lar e sua família a Deus diariamente. Ore especificamente por cada membro da sua família, por cada cômodo da sua casa. Crie um ambiente de adoração, de gratidão, de perdão. Declare Efatá sobre cada área que precisa de restauração. Efatá para o meu casamento, para que o amor e a harmonia transbordem. Efatá para meus filhos, para que sejam protegidos e abençoados em todos os seus caminhos. Efatá para minhas finanças, para que a prosperidade de Deus inunde meu lar. Efatá para a saúde de todos em minha casa, para que a vitalidade divina nos preencha. Efatá para a paz que excede todo entendimento, para que ela guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A narrativa do homem surdo e mudo em Marcos 7:31-35 é um marco. Jesus, vindo da região de Tiro e Sidom, atravessou a Decápolis, uma região pagã, onde sua fama já havia chegado. Trouxeram-lhe um homem que não podia ouvir
e mal podia falar. A multidão, impressionada com seus milagres anteriores, implorou que ele impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus, com uma sensibilidade e intimidade singulares, o levou à parte, longe da multidão. Este detalhe é crucial. Às vezes, Deus nos leva a um lugar particular, um lugar de intimidade, para realizar um milagre que é só nosso, uma intervenção profunda que exige nossa atenção total. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e cuspiu, tocou-lhe a língua. Esses gestos, que para muitos poderiam parecer incomuns, eram cheios de significado na cultura da época, remetendo a práticas de cura que envolviam o toque e elementos naturais, mas aqui infundidos com a autoridade divina. E então, olhando para o céu, Jesus suspirou profundamente. Esse suspiro não era de cansaço ou frustração, mas de uma profunda compaixão e de uma conexão íntima com o Pai. Era o suspiro daquele que carregava o peso da humanidade, mas também o poder de transformá-la. E então, a palavra, o decreto, Efatá, que significa abra-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. Este episódio não é apenas um relato histórico, é uma parábola viva para a sua vida hoje. Quantas vezes você se sente surdo para a voz de Deus, para os conselhos sábios, para as oportunidades que batem à sua porta? Quantas vezes sua língua está presa, incapaz de proferir palavras de fé, de perdão, de amor, de encorajamento, ou mesmo de expressar suas próprias necessidades e dores? A surdez espiritual pode nos isolar, nos impedir de receber a direção divina, de discernir os sinais dos tempos. A mudez espiritual pode nos paralisar, nos impedir de clamar por nossa libertação, de declarar nossa vitória, de testemunhar o poder de Deus. O contexto espiritual é que o pecado e as opressões espirituais muitas vezes causam essa surdez e mudez. O inimigo de nossas almas busca nos silenciar, nos impedir de ouvir a verdade e de proclamá-la. Ele quer que vivamos em um estado de bloqueio, de estagnação. Mas o comando Efatá é uma quebra de maldição, uma reversão de todo o plano maligno. É a voz da autoridade divina que se impõe sobre as forças da escuridão e ordena a abertura, a libertação, a restauração. As implicações da mensagem profética para os dias atuais são vastas e poderosas. Vivemos em um tempo de ruído excessivo, onde a voz de Deus muitas vezes é abafada por tantas outras vozes. As vozes da mídia, do consumismo, da ansiedade, do medo. É fácil se tornar surdo para o que realmente importa, para a verdade que liberta. Da mesma forma, a cultura do cancelamento, o medo de ser julgado, a falta de coragem podem nos tornar mudos, impedindo-nos de falar a verdade em amor, de defender a justiça, de proclamar a fé. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando um novo vento. Ele está dizendo, Efatá, para que seus ouvidos espirituais se abram e você possa ouvir a voz do pastor, o chamado de Deus para a sua vida, as estratégias divinas para a sua prosperidade e paz. Ele está dizendo, Efatá, para que sua boca se solte e você possa declarar com ousadia a sua fé, profetizar bênçãos sobre sua família, interceder pelos necessitados e compartilhar o amor de Cristo sem medo. Esta é uma palavra de empoderamento, de capacitação. As aplicações práticas são múltiplas. Primeiro, exercite a quietude. No meio do barulho do mundo, encontre momentos de silêncio para ouvir a Deus. Desligue as distrações, acalme sua mente e espere. Peça a Deus para abrir seus ouvidos espirituais. Segundo, comece a declarar. Não apenas ore em silêncio, mas use sua voz para proferir palavras de fé. Declare a cura sobre seu corpo, a prosperidade sobre suas finanças,
a harmonia sobre seu lar. Fale a verdade em amor, mesmo quando for difícil. Terceiro, use a palavra efatá como um gatilho de fé. Sempre que você se sentir bloqueado, surdo ou mudo em alguma área, pronuncie essa palavra com autoridade. Imagine as barreiras se desfazendo. Este é um momento de rompimento. Um ciclo de estagnação está sendo quebrado. Um novo ciclo de avanço, de milagres, de abundância, está se iniciando. As trinchas invisíveis que o inimigo usou para roubar sua paz, sua saúde, sua prosperidade, estão sendo expostas e seladas pelo poder de Deus. As portas do céu estão se abrindo sobre sua vida e sobre seu lar, liberando uma torrente de bênçãos que você nunca imaginou. Não se trata de uma promessa distante, mas de uma realidade presente. Não é algo que você precisa esperar, mas algo que você pode receber agora. O tempo de gemer em silêncio acabou. O tempo de viver sob o peso da limitação terminou. Este é o seu tempo de efatá. Sinta a urgência no ar. Há uma atmosfera de expectativa, de poder que se manifesta. Você está sendo chamado a uma nova dimensão de fé, onde o impossível se torna o palco para a glória de Deus. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação. A voz do Espírito Santo está clamando em seu interior. Abra-te. Este é o momento de ativar sua fé como nunca antes. Não deixe que o ceticismo, o medo ou as vozes do passado o impeçam de receber o que Deus tem para você. As promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Ele declarou, Ele fará acontecer. Pense na sua casa, no seu lar. Imagine cada cômodo sendo purificado, inundado por uma luz dourada. A sala de estar, onde a família se reúne, sendo preenchida com risadas e conversas significativas. A cozinha, onde o alimento é preparado, sendo abençoada com provisão abundante e saúde. Os quartos, onde o descanso acontece, sendo santificados com paz profunda e sonhos divinos. Cada porta, cada janela, cada parede, cada objeto, sendo ungido com a presença de Deus. Pense na sua família, seus filhos sendo protegidos, guiados, prosperando em seus estudos e em seus caminhos. Seu cônjuge sendo fortalecido, amado, e a união de vocês sendo cimentada com um amor que só Deus pode dar. Seus pais sendo honrados, saudáveis e cheios de alegria. Seus irmãos, seus parentes, todos sendo tocados pela onda de bênçãos que está sendo liberada através de você, o canal de Deus nesta casa. Este é o momento de romper com toda a tradição de escassez, de doença, de discórdia. É o momento de estabelecer um novo padrão para a sua geração, para as gerações que virão depois de você. Você é um agente de transformação, um portador da luz, um canal de milagres. Efatá. Receba essa palavra não apenas como um som, mas como uma semente divina plantada em seu espírito, que germinará e produzirá uma colheita abundante de milagres. A semente de Efatá carrega em si o poder de desatar o que está atado, de liberar o que está preso, de abrir o que está fechado. Não se prenda mais às expectativas limitadas do mundo. Levante seus olhos para os céus, de onde vem o seu socorro. O Criador do universo, aquele que formou os céus e a terra, aquele que tem todo o poder, está agindo em seu favor. Ele está soprando vida onde havia morte, luz onde havia escuridão, abundância onde havia escassez. Este não é um sermão para ser apenas ouvido, é um chamado para ser vivido. É uma convocação para a ação, para a fé ousada. A fé que não se conforma com a mediocridade, a fé que não aceita a derrota, a fé que move montanhas e abre mares. A cada vez que você se sentir desanimado, a cada vez que a dúvida tentar se instalar, a cada vez que as circunstâncias parecerem intransponíveis, lembre-se da palavra Efatá.
Deixe que ela seja a sua resposta, o seu contra-ataque, o seu grito de vitória. Ela é a sua âncora em meio à tempestade, a sua bússola em meio à confusão, a sua espada em meio à batalha. Você está sendo desafiado a crer em um nível mais profundo, a esperar o extraordinário, a ver o invisível e a manifestá-lo em sua realidade. O milagre não é apenas uma possibilidade, é uma certeza para aqueles que creem e declaram. Hoje, nesta quinta de milagres, o céu está aberto sobre você e sobre sua casa. As bênçãos estão sendo derramadas como chuva abundante em terra seca. Sinta a umidade da graça divina, a frescura da renovação, o calor do amor de Deus inundando cada fibra do seu ser. Não se cale, não se esconda, não se limite. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse crer nas promessas de Deus. Ouse declarar a palavra de Deus. Efatá, Efatá, Efatá. Comente agora mesmo. Efatá. Meu lar e minha família são abençoados hoje. Compartilhe esta mensagem com todos que você ama, para que o poder de Efatá se espalhe e toque mais vidas, mais lares, mais famílias. Que a corrente de milagres se multiplique e transborde por toda a terra. Deus abençoa seu lar e sua família hoje. Receba, viva testemunhe.